gente vai para um assunto super interessante, inclusive o doutor até comentou comigo há pouco, ele falou que foi muito bem escolhido porque pouco se fala a respeito do baço. Puxa vida, o que pode impactar na nossa vida se a gente tiver algum problema ou até a retirada do baço? Então a gente convidou mais uma vez, ele que também é referência no assunto, hepatologista, doutor Tércio Genzini, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Prazer tê-lo aqui. E falar do baço, né, te chama muita atenção, até porque as pessoas falam um pouco, por que será que a gente fala tão pouco? Então, quando me falaram que seria o baço o assunto, eu achei muito interessante, porque, na verdade, eu acho que eu nunca vi falarem do baço. Pois é, nem eu. Eu até lendo a pré-pauta, falei, nossa, desconheço muita coisa do que eu tô lendo aqui. A gente ouve muito falar do baço quando existe um acidente, porque pessoas que têm traumatismos abdominais, um dos órgãos mais sensíveis no abdômen, que rompe e necessita cirurgias e até a remoção, é o baço. Então, se ouve falar, o indivíduo tirou o baço por um acidente. Aí ninguém pensa o que faz o baço, né? Onde ele fica, para que serve. Então eu acho que hoje nós vamos falar sobre isso um pouquinho. Nós vamos explicar tudo, até eu acho que a gente pode começar do início, onde se localiza, né? Então, o baço, na verdade, ele faz parte de um sistema chamado sistema linfático. O que é o sistema linfático? São todos os gânglios do corpo, os linfonodos, né? Algumas pessoas chamam de ínguas. Então, quando você, às vezes, tem uma infecção de garganta e sente crescer um nódulo aqui, é um linfonodo. Então, esses órgãos que são nódulos e um sistema complexo de vasos que correm próximos aos vasos sanguíneos, chama-se sistema linfático. E o baço é o maior órgão desse sistema linfático. Ele mede, para você ter uma ideia, em cada pessoa, o tamanho do punho fechado. É o tamanho da mão da pessoa. Então, isso tem uma variação de 10 a 13 centímetros no seu maior diâmetro, em torno de 3 centímetros na sua espessura. Ele fica do lado esquerdo aqui no abdômen, embaixo das costelas, do lado esquerdo. E ele fica protegido pelas costelas exatamente por isso, porque ele é sensível. Então, ele fica protegido pelos ossos, né? Para que, se tiver um trauma, os ossos protegerem o baço. Portanto, ele se romperá se houver um traumatismo muito forte, normalmente até com fratura das costelas. Traumatismos menores, ele está lá protegido. Então, o que o baço faz? Numa fase inicial da vida, na fase da infância, ele produz células sanguíneas. Numa fase adulta, ele faz parte do sistema imune. Essa é a ação mais importante dele. E ele funciona como um filtro, Carol. Ele é uma grande malha, uma grande teia de aranha, onde as células do sistema sanguíneo, bactérias e outros produtos do sangue passam nessa teia de aranha e os que são anormais ao corpo, os que não servem mais, envelheceram, alteraram a sua forma ou são corpos estranhos, ficam presos. E existe aí no baço células chamadas células fagocitárias que vão lá e destroem essas substâncias. Então ele na verdade é um cemitério de células. Ele destrói essas células e devolve para a circulação os produtos da composição dessas células para que novas células sejam feitas. Então, por exemplo, o nosso sangue, né? Nosso sangue é vermelho porque tem glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos novos são feitos na medula e são lançados na circulação. Quando eles envelhecem, por volta de 120 dias, com 4 meses, eles ficam presos no baço, o baço retém, destrói e devolve os produtos para que a medula produza novas hemácias. Que interessante. Então, ele na verdade, é um órgão auxiliar. Por que ele é auxiliar? Ele não é essencial à vida. Você pode precisar retirar. Pode retirar. Tem que ter alguns cuidados, né? A pessoa que retira o baço, ela fica mais suscetível a infecções. Então, existem recomendações de vacinas, recomendações de antibióticos nos primeiros dias. Tudo isso é importante. Agora, ele depois, com o passar do tempo, ele é substituído pelo restante do sistema linfático. Entendeu? As outras células do sistema, incluindo o fígado, assumem a função do baço. O corpo entende, então, que ele não está mais ali presente, outras partes do corpo assumem essa... Mas ele é importante, né? Ele é importante. A gente tem aí um ilustra para mostrar para o pessoal de casa, para a gente dar uma olhadinha e enxergar um pouco mais esse baço. Olha lá, vamos colocar na tela para o doutor explicar, olha só. Então, a localização, como você disse.
E até para a gente enxergar, então, né, como é que ali, é. Ó, como mostrou abaixo do gradil costal, né, do gradeado costal esquerdo, das costelas do lado esquerdo. E aí ele vai olhar dentro do baço, então tem esses corpúsculos brancos que formam a chamada polpa branca, que são os chamados corpúsculos de Malpighi. Esses corpúsculos são formados por essas células de defesa, por células que defendem o nosso corpo contra vírus, bactérias. Então elas estão nessa parte branca. A parte vermelha dele, ali a teia de aranha que eu falei, ó, é uma verdadeira teia de aranha. Nossa, que legal. Então nessa teia que é formada por tecido conjuntivo e até fibras musculares, essas hemácias, essas células ficam presas, então elas são destruídas pelas células daquele sistema branco e devolvidos os produtos para a circulação. Se for uma bactéria, ela é destruída e apresentada a células chamadas linfócitos, que são células de defesa, vão lá e eliminam do corpo. Então essa é a grande função do baço. Todo esse sistema que nós estamos vendo, que é uma fase celular, tudo isso enxerga-se a nível microscópico, né? Tudo isso que está sendo mostrado funciona como esse grande filtro que é o baço. E o que é interessante, doutor, e aí te pergunto, você citou que as pessoas até acabam falando mais a respeito do baço após o acidente, enfim, que tem que ter uma retirada e tal. Porém, a gente pode dizer que hábitos podem agredir o baço, que a gente pode, de certa forma, ao longo da vida, ir destruindo, né, toda essa parte importante que ele tem? Então, a sua pergunta é muito importante, Carol, porque algumas pessoas têm o baço aumentado. O baço aumentado é um sinal que existe algum problema no corpo. O baço aumentado deve ser investigado. Na verdade, poucas vezes o problema está no próprio baço. Pode acontecer. Alguns tipos de câncer que afetam essas células de defesa, por exemplo, linfomas, leucemias, que acontecem exatamente nessas células, podem afetar diretamente o baço e ele crescer por uma proliferação anormal dessas células, que é o que acontece com todo tipo de câncer, uma proliferação não controlada. Mas o baço, ele sofre consequências de infecções crônicas. Por exemplo, a pessoa que tem uma tuberculose pode ter o baço aumentado, leishmaniose, infecções cardíacas, infecções na garganta crônicas. Porque essas infecções estimulam o crescimento de células de defesa e como o baço é composto por elas, ele cresce. Doenças no fígado também aumentam o baço. Então, sempre que uma pessoa tiver o baço aumentado, deve ser investigada a causa. E só deve ser considerado constitucional, quer dizer, esse é o seu normal, excluindo-se todas as outras doenças. Porque normalmente o baço aumentado é uma doença que está levando esse aumento. E como é que a gente descobre? Porque tem sintomas, a pessoa pode observar então que de repente ela está com uma imunidade mais baixa e investigar o baço? Então, isso como ele faz parte de um sistema linfático, quando ele cresce, se for, por exemplo, uma infecção ou um tipo de tumor do sistema linfático, você procura um espelho no restante do sistema. Então você procura se outros gânglios estão aumentados em várias cadeias, para ver se isso está localizado apenas no baço. Através da imagem, através de métodos de tomografia, ressonância, a gente consegue ver se esse aumento dele é homogêneo ou se tem alguma área que chama atenção. Então, com a imagem, investigação do restante do sistema linfático e exames de sangue, normalmente nós conseguimos detectar onde está a origem desse aumento no baço. Às vezes até o fígado, uma cirrose no fígado, por exemplo, uma doença chamada esquistossomose, que também afeta o fígado, pode também levar a grandes aumentos no baço. Tudo isso deve ser visto e não deve ser relevado, porque a pessoa não sente nada às vezes. Às vezes ela palpa, olha, estou sentindo aqui alguma coisinha. Faz um ultrassom, vem lá, baço aumentado, que é chamado esplenomegalia no termo médico. E isso deve ser investigado porque não é normal. Muitas doenças nós detectamos porque o diagnóstico inicial foi um aumento do baço. Olha que interessante. Agora sim, para a retirada do baço, né? A pessoa, existe aí então algo que seja, enfim, necessário, diagnóstico, que seja a retirada dele? Sim, algumas doenças hematológicas têm situações em que o baço ele está recolhendo muito mais sangue do que deveria.
Aquele cemitério que nós comentamos, ele está retirando e ele leva até anemias, fraquezas das pessoas. Ou ele pode ter um tumor também. Nessas situações em que a doença está nele, às vezes é necessária a sua remoção. A remoção do baço não é algo complicado, se faz uma prevenção com vacinas, como é algo eletivo, nós vacinamos as pessoas para protegê-las contra as infecções que o baço protege e por laparoscopia ele é retirado. Aquele método dos furinhos, né? Então ele é retirado e a pessoa segue uma vida praticamente normal. Quando é num acidente, tudo isso deve ser feito depois, porque muitas vezes você não tem o tempo para tomar as devidas precauções. Então sofreu um acidente, rompeu o baço, teve sangramento, tem que fazer a cirurgia e retirar imediatamente. Olha que interessantíssimo e que pena que pouco se fale. Então, acho que está sendo uma grande aula e uma grande ajuda, né? Porque a gente tem a mania de abrir os exames e as pessoas nem leem sobre o baço, né? Mas aí a gente abre e fala, uma coisa pode estar ligada com a outra e tal. Então, eu acho que é uma aula. Claro que a gente não pode dar o diagnóstico, né, gente? Isso é muito claro aqui. São orientações para que a gente tenha mais informação no momento que a gente tiver uma consulta, né? E dialogar com o médico de uma forma mais próxima, muitas vezes, da linguagem e tal. E alguns diagnósticos ficam até mais fáceis de serem compreendidos quando a gente tem a informação. Mas não é para ninguém usar essas informações e tentar aí diagnosticar qualquer problema. Assim, sempre fica um alerta, né? Se em algum momento vem aquele termo no exame, que nem aquele termo, nós já conversamos aqui, a gordurinha no fígado, deve ser investigada, deve ser tratada. Então, o aumento do baço é algo que também deve ser investigado e normalmente tratado. Tá aí, a gente tem, doutor, minha diretora acabou de me dizer, um depoimento, né, do público. Vamos colocar, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Elisete. Um beijo para você. Fiz um exame e deu que meu baço estava machucado por conta de um remédio para artrite reumatoide. Então, uso de medicamentos também pode interferir. Pode sim. Existem alguns medicamentos que, na verdade, não afetam diretamente o baço. Eles afetam outros órgãos, por exemplo, o fígado, e levam, já falamos, ao aumento do baço. Esse termo machucado, na verdade, teria que ser melhor explicado. O que significa isso? Ele tem uma alteração da forma, tem uma alteração do tamanho, ele está reduzido, está aumentado, está heterogêneo. Então, com mais detalhes sobre isso, ela consegue chegar num diagnóstico. Não deve deixar isso de lado. Pelo menos um exame de controle para se confirmar a alteração deve ser feito. E doutor, você comentou aí da gordura no fígado, que infelizmente é algo que acaba sendo comum, a gente comentou há pouco no nosso quadro e tal, dos hábitos ruins e das escolhas muitas vezes também não tão adequadas, né, no momento da alimentação, que podem trazer um quadro da gordurinha no fígado. Pois é. O baço tem alguma relação nessa história? Ele pode ser afetado? Como é que isso... Não, o baço ele não é afetado diretamente por alimentação. Tá. Ele é afetado diretamente por vários tipos de infecção. Então, por exemplo, você cuidar bem das suas unhas, você cuidar bem, não ter aquelas micoses nas unhas, que são infecções crônicas. Algumas pessoas, as pessoas que fazem depilação, cuidar bem para não ter aquele pelo encravado cronicamente. As pessoas que têm infecção na garganta, não ter reincidência dessas infecções. Então, cuidar das infecções crônicas é uma forma de cuidar do baço. E cuidar dos outros órgãos também é uma forma. Se você desenvolver uma doença no seu fígado, seu baço também vai sofrer as consequências. Outras situações não são muito dependentes das nossas atitudes, que são doenças que acontecem no sistema sanguíneo que não dependem mais. Na área da saúde, a gente toma alguns cuidados. Por exemplo, quem trabalha com raio-x, quem toma muito raio-x pode desenvolver doenças pela radiação. Então, as pessoas devem tomar esses cuidados. Então, de uma forma geral, é isso. A alimentação diretamente não interfere. Obviamente, os cuidados com a higiene na alimentação, sim, porque da alimentação, às vezes, vem a infecção. E alguns agentes podem infectar o baço, como, por exemplo, na esquistossomose. Puxa, muito bom. Tem mais perguntinha do público. Olha lá, na tela. Obrigada, Solange. Um beijo para você. Qual exame, então, devemos fazer para ver se o baço está com problemas?
Então, isso é uma ótima pergunta, porque são exames realizados nos exames periódicos. Então, exames de sangue comuns, por exemplo, o hemograma, que é muito realizado, que é aquele que vê os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, é um exame muito simples, se faz em qualquer local e é um excelente marcador da saúde do baço. E o outro exame que consegue vê-lo diretamente é o ultrassom. O baço é muito bem visto pelo ultrassom, que é um exame simples, não invasivo, que também está à disposição em qualquer local. Não precisa de muita tecnologia para se ter um ultrassom disponível. Então, um hemograma e um ultrassom são ótimos exames para uma triagem da saúde do baço. Mas é considerado rotina ou não? É só se realmente apresentar aí algo que pode estar... A gente falou há pouco do valor de referência, pode estar fora desses valores ou que chame a atenção. Assim, normalmente o hemograma integra a rotina de todos os profissionais que solicitam exames periódicos. Então, a mulher no seu ginecologista, o homem no urologista, ambos no cardiologista, todos os médicos que pedem exames de rotina solicitam hemograma. E ultrassom? Ultrassom também. Ultrassom também. A gente pode chamar daquele ultrassom abdominal? Ele engloba tudo? Exatamente, ultrassom abdominal. Abdominal. Quando se solicita, eu recomendo, principalmente, existem às vezes solicitações apenas da pelve, porque interessa ao ginecologista enxergar o útero e os ovários, e ao urologista a próstata, e eles estão todos na pelve. Eu sempre sugiro que se peça abdômen total. Por quê? Aí também se vê o fígado, se vê o pâncreas, se vê o baço. Aliás, todos os órgãos são importantes e devem ser revistos periodicamente. Perfeito. Tem mais perguntinha? Na tela, olha lá. Obrigada, Dani. Um beijo para você. Para quem faz uso da injeção biológica, pode aumentar o risco de problemas no baço ou fígado? Injeção biológica? A injeção biológica, eu imagino que seja alguma injeção para se estimular o sistema imune. Imagino que talvez seja isso. Se for algum outro tipo, eu acho que ela pode complementar a informação. Manda pra gente. Mas tudo que estimula o sistema imune também estimula o baço. Então, se ela está interferindo qualquer medicação ou qualquer injeção que ela introduza no corpo, que interfere na imunidade, certamente vai interferir no baço. O baço é um órgão que não precisa de estímulos. Ele está ali com as suas células e, naturalmente, a destruição dos glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas do dia a dia e todos os agentes que invadem nosso corpo no dia a dia são os estímulos que ele necessita. A gente não precisa estimular o baço e nem pensar em nada para a saúde dele. A gente não deve agredi-lo. Deixá-lo quietinho ali, que está tudo certo. Não, e o assunto é interessante, agora me chama a atenção mesmo, por que a gente fala tão pouco, que ele está relacionado com algo que é importantíssimo, que é sistema imune. Sistema imune, né? Aí quando aqui a gente relaciona muitas coisas com o lance da obesidade, das inflamações no organismo, que hoje, enfim, é a maior queixa e é um problema sério, que eu acho que é para a população toda, quando a gente fala da obesidade, com inúmeros problemas que vêm em seguida. Quando a gente relaciona a obesidade com baço, enfim, fígado e tal, a gente consegue perceber algumas coisas? Tem algumas coisas que nossos hábitos podem mudar? Então, certamente, Carol, quando falamos de inflamações crônicas, falamos de problemas sérios e importantes, que afetam o corpo em sua totalidade com o passar do tempo. As inflamações crônicas, elas podem ser infecciosas ou não infecciosas. Certo. As não infecciosas, por exemplo, as artrites, elas normalmente levam à deposição de células chamadas granulomas, que podem se depositar no fígado, nas articulações, no baço. São células do sistema inflamatório que se depositam. Elas são muito produzidas e se depositam. Isso pode gerar problemas em vários órgãos, não só no baço. Então, devem ser tratadas. Normalmente, as inflamações crônicas não infecciosas são tratadas com medicações que debilitam um pouco o nosso sistema imune, para diminuir a produção dessas células que produzem inflamação. Tá. E temos as inflamações ligadas a infecções. Essas se trata com antibiótico. É exatamente o oposto do primeiro caso, porque nós queremos destruir
substâncias que estão estimulando a produção de células do sistema imune. Então a gente deve fazer muito essa diferenciação. As pessoas inflamadas, as pessoas que têm dores crônicas, que têm alterações dos exames cronicamente, devem tratar para não sofrer consequências tardias dessas situações ao longo do tempo. Aí. E tem mais perguntinha, doutor, bombando aí. A delícia bater papo com o doutor, né? Adoro. De uma aula, ficou assim, eu nem pisco. Olha lá quem você escreveu pra gente. Vocês também aí em casa, né? Gleice, um beijo, obrigada. Minha avó paterna teve câncer no baço. Tenho predisposição ou mantenho hábitos saudáveis? Essa probabilidade deixa de existir se ela... Enfim, então, a genética conta nessa parte. A genética, ela conta sempre. Algumas situações, ela conta mais do que em outras. No caso do baço, ela conta menos. Então é assim, todas as pessoas que têm casos de câncer na família devem fazer exames periódicos mais cedo, um pouquinho na vida. Esses exames, para quem não tem casos na família, começam normalmente a partir dos 50 anos. Quem tem casos na família, inicia a partir dos 40 anos, 10 anos antes. Tá. E alguns tipos de câncer se inicia até numa fase mais jovem. No caso do baço, normalmente não existe relação de hereditariedade. Penso eu que esse problema foi removido, que o baço foi removido. Se ele era um câncer primário e localizado no baço, está resolvido o problema. Tá. Se ele está em outras células sanguíneas, tratamentos específicos resolvem também essa situação. Tá aí. E tem mais perguntinha. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Marlúcia. Um beijo para você. Conheço uma criança que nasceu com anemia falciforme e há alguns anos teve que retirar o baço. Qual a ligação entre a anemia e esse órgão? Tem um lance com ferro importante. A anemia falciforme, o que é? É uma modificação na forma da hemácia, que é o glóbulo vermelho. Então lembra daquela teia de aranha, né? É uma teia de aranha muito bem montada. E as hemácias perfeitas passam e continuam circulando. As hemácias falsizadas ou modificadas ficam presas. Por isso e o baço destrói. Então o que acontece? Algumas pessoas com essa anemia, o baço começa a destruir muitas hemácias e ela fica muito anêmica. Então ela tem que retirar o baço para que ele pare de destruir essas hemácias. Isso é uma questão que deve ser investigada pelo hematologista, o médico especialista em sangue, e existem realmente algumas indicações. Aí ele encaminha para o cirurgião para fazer a remoção do baço. E doutor, quais seriam os sintomas? E se ela comentou aí que no caso uma criança, mas isso pode acontecer ao longo da vida, numa outra fase? Pode acontecer com adultos também. E os sintomas de falsização, de crises, são normalmente infartos, são bloqueios da circulação em determinadas áreas do corpo. O baço pode ser uma delas. Então acontecem pequenos infartos com produção de dor e anemia. Então a pessoa fica muito anêmica e essa anemia traz fraqueza, traz indisposição, até problemas no desenvolvimento quando trata-se de uma criança. E aí a retirada? A retirada é assim, ela não resolve completamente o problema, porque as hemácias continuarão com essa forma alterada, mas ele deixa de destruir, a anemia pelo menos melhora. Tá aí. Tem mais uma, dá tempo, né? Mais uma perguntinha do público na tela. Obrigada, Terezinha, um beijo para você. Quais são as vacinas obrigatórias, então, para quem não tem o baço? Essa é uma excelente pergunta. Gostei muito. Nossa, a gente eu não vi o nome dela. É a Terezinha. Terezinha. Obrigada, Terezinha. A gente tem muita vacina, né, doutor, que a gente também não fica atento. A vacinação do baço, ela tem que ser feita numa fase ou pré-operatória, antes de fazer a retirada, ou logo após a retirada. Porque se o baço já foi retirado há muito tempo, o corpo já trouxe a modificação necessária, a adaptação necessária para suprir as suas funções. Os riscos de infecção estão no primeiro mês após a retirada do baço. As vacinas são para pneumococos, que dão pneumonias, meningococos, que dão infecções, meningites, por exemplo, e a hemófilos, que é um outro tipo de bactéria que pode dar infecções em vários órgãos. Então, normalmente a gente pede essas 3 vacinas, meningococos, pneumococos e hemófilos. E para quem, enfim, tem o baço e está com a saúde toda em dia, tem várias vacinas que, às vezes, na fase adulta devem ser feitas, né, doutora? Aproveitando aí essa entrada de... Eu acho que isso é uma pauta também importante, E né? A mais importante agora é a da febre amarela, né?
Eu tive a semana passada, estava numa reunião médica e uma infectologista comunicou que apenas 30% da população de São Paulo estava vacinada. Muitas pessoas com medo. Carol, isso é um medo que deve ser retirado da cabeça das pessoas e nós temos que... a vacinação de um protege o outro. Então nós devemos estimular as pessoas a procurarem a vacinação para que novamente consigamos a erradicação desse problema na nossa cidade. Então, por exemplo, a vacinação para a febre amarela agora é essencial, todos devem ir atrás. Pois é, e o assunto da vacina, até ouvindo na mídia, no rádio, e a gente está aqui também como dever de propagar a informação correta, né? Que de fato as pessoas devem se vacinar, surgiu realmente, eu acho que uma angústia, vamos dizer assim, da sociedade, da população, com as possíveis reações da vacina, enfim, histórias que se escuta aqui, outra ali e tal. E vocês são muito criteriosos quando vocês falam a respeito disso, principalmente, muito bom, temos hoje a especialidade de um hepatologista, porque é algo que está diretamente ligado ao fígado. Sim. Quando envolve algum tipo de reação. Então, doutor, até para que o público fique aí menos tenso nisso, né, com menos angústia, o que pode dar, então, como reação, que é considerado algo normal e que público deve ter mais cuidado, então, quando a gente fala da vacina da febre amarela? Então, a vacinação, em linhas gerais, ela é segura para todos, em todas as idades, exceto em crianças muito novas, recém-nascidos, ou em faixas etárias muito avançadas, onde já existe debilidade física e imunológica. Nesse intervalo, ela é segura para todos. Uhum. Existem, entretanto, pessoas em tratamento de algumas doenças e aí os próprios profissionais que estão fazendo esses tratamentos alertam que elas não podem receber a vacina. Por exemplo, eu cuido de transplantados. Então nós temos lá transplantados de fígado, de rim e de pâncreas. Então nós orientamos, transplantados não podem receber a vacina. Porque eles recebem imunossupressores e como você vai inocular um vírus enfraquecido, ele pode se desenvolver e causar a doença. Fora transplantados, existem outras situações em que as pessoas tomam imunossupressores. Por exemplo, algumas doenças reumatológicas, em que se toma altas doses de corticoides ou outros imunossupressores. Essas pessoas normalmente estão em tratamento. São pessoas suscetíveis a várias infecções. Então, elas são alertadas. Quem não está em tratamento de nenhuma doença crônica deve procurar a vacinação. Inclusive, está em boas condições físicas. Gordura no fígado não tem relação nenhuma. Não tem nenhum problema. Nós liberamos todos os nossos pacientes, inclusive pacientes pré-transplante que não estão tomando medicações imunossupressoras ou não têm debilidade imunológica, nós indicamos a vacinação antes de realizar o transplante, porque depois não vai poder realizar. Tá aí, gente. Então aproveitem todas essas informações. É um momento, né? A gente tem que aproveitar. Importante. E eu acho que a mídia tá para ajudar e não para colocar a história da lenha na fogueira e deixar todo mundo mais tenso. Pelo contrário, não vamos polemizar, né? A gente tem que fazer a nossa parte para tentar ajudar. Lembrar que o macaquinho é um marcador, ele é um defensor. Não é ele que traz o problema. Quem traz o problema são as pessoas que não se vacinam e vêm com o vírus a circular na cidade. Na parte urbana, que é o que a gente diz, que é, na verdade, o grande... Que aí sim é o grande medo, né? E que não chegou. Então, temos que fazer a nossa parte, gente, antes que isso aconteça. A minha diretora comentou que escreveram pra gente, doutor, uma telespectadora, até não vamos identificar e colocar o rosto nem nada, que ela comentou que ela estava fazendo um teste para um emprego, certo, Glaucia? Um processo seletivo. E que ela teve que realizar alguns exames. E que nesses exames apareceu ali que ela tem uma gordurinha no fígado. E ela não foi aprovada e pelo que ela descreveu, eles disseram que foi justamente por isso. Então eles não disseram exatamente, mas ela não foi aprovada. Ela quer saber se tem relação, se há algo hoje. Não, certamente não, porque não pode, né? No nosso país, Carol, 60% da população está obesa, com sobrepeso. Uhum. E dessa população, grande parte tem gordura no fígado. Então, veja, é inaceitável esse tipo de limite. O que ela deve fazer é cuidar da sua gordurinha no fígado para não ter problemas no futuro. Mas certamente esse não é um motivo, esse não pode ser apontado
como um motivo de não aceitação, por exemplo, num emprego. E eu acho que a gente já falou aqui uma vez, eu acho que vale falar muitas outras, eu te convido a voltar para a gente falar da gordurinha no fígado, porque se o número vai aumentando, a gente vai aumentando aqui o número de pautas e de informações para que a gente consiga fazer a nossa parte e diminuir tudo isso, né, doutor? Obrigado e parabéns pelo João. Né? Ai, obrigado, doutor João, eu estava brincando aqui, todo mundo viu hoje o nenê, que delícia, que não é mais nenê, 5 anos, doutor, como passa rápido. Ai, meu Deus. Eu vou agradecer o seu trabalho, gente, doutor Tércio Genzini, é hepatologista, é realmente referência, então foi uma verdadeira aula, ele volta outras vezes e tem um site para quem quiser saber mais, que é o hepato.com.br, hepato.com.br, tem um telefone de contato que é o 3884-8489, 3884-8489, para quem precisar e quiser tirar mais dúvidas. Doutor, muito obrigado. Adoro sempre que você... Obrigado. Vem.